existe um medo muito grande no coração. Porque nós temos coisas ali no Apocalipse que realmente mexem com a gente. Mas só que o livro do Apocalipse, irmão, se está na Bíblia, então ele também tem o seu contexto, os seus ensinamentos espirituais tão importantes como os demais livros. E Deus deu essa revelação aos profetas, aos seus servos, os apóstolos. E se está na Bíblia, é porque há uma condição de Deus para que nós, que somos a igreja, a gente tem que ler, estudar, para que o nosso crescimento espiritual venha a ser sadio. A gente não só pode viver, irmão, de promessas relacionadas ao materialismo. Precisamos, porque nós somos seres humanos, mas há necessidade maior da gente conhecer toda a Bíblia. Deus uma vez disse assim pelo profeta Oséias: o meu povo foi destruído, porque ele faltou o quê? Quem sabe? Conhecimento. O que destrói o povo de Deus, o que nos destrói, não é a falta de pão, não é a falta de dinheiro, não é a falta de moradia, nem falta de roupa, nem falta de trabalho. O que nos destrói é a ignorância do conhecimento espiritual. Então, se Deus nos deu a Bíblia, então devemos, irmãos, é um ato de sobrevivência em conhecer e em aprender. Os irmãos topam em querer aprender sobre o livro de Apocalipse, sim ou não? Sim. Então vamos lá, né? Vamos reler o texto, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 em diante está escrito: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que eu detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então aqui é o ponto de partida do nosso ciclo de estudos aqui. Mas antes da gente entrar na mensagem aqui, vale a pena a gente entender o contexto, por que o apóstolo Paulo foi inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, para escrever essa carta. A Bíblia diz, irmãos, que em Atos, capítulo 16, Simão se lembra que Paulo e Silas foram para a cidade de Filipenses.
E ali havia uma jovem que estava possessa por um espírito de adivinhação. E por causa daquela libertação, Paulo e Silas foram presos. Os irmãos se lembram que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e louvavam a Deus. E Deus arrebentou ali os alicerces da cadeia. E ali havia um soldado que ele tentou tirar sua própria vida, e Paulo disse que ele não fizesse aquilo. E o carcereiro pergunta: o que eu faço para ser salvo? E Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A Bíblia diz que aquele carcereiro leva Paulo e Silas para a casa deles, e Paulo e Silas pregam, a família daquele homem se converte. Daí então os magistrados percebem que erraram e vão soltar Paulo e Silas. Só que Paulo recusa aquela liberdade porque ele tinha cidadania romana. E quando Paulo declara sua cidadania romana, os romanos temeram e assim deram a liberdade a Paulo. A Bíblia diz no capítulo 17 de Atos que, saindo daquele lugar, Paulo e Silas vão para Tessalônica, para a cidade dos Tessalonicenses. E ali, por 3 sábados, Paulo entra na sinagoga e começa a provar os irmãos daquela cidade que Jesus era o Messias, conforme as Escrituras haviam previsto. E como Paulo era um missionário, ele não pôde ficar ali naquele lugar, em Tessalônica, por muito tempo. Ele seguiu viagem. Então se dá a entender que Paulo passou um período nesta cidade doutrinando os irmãos. E dentro desses ensinamentos, das doutrinas que o Senhor deu a Paulo para entregar à igreja, Paulo falou sobre a segunda vinda de Jesus, sobre a reunião da igreja com Cristo. Só que os irmãos sabem que o contexto que os irmãos de Tessalônica, ou da igreja do primeiro século, vivia era debaixo de perseguição. Os romanos estavam matando os cristãos por causa da fé em Jesus Cristo, e por causa da fé em Jesus estavam buscando a própria vida. Se Paulo uma vez havia falado do arrebatamento, se Paulo havia falado que um dia Jesus voltaria pela segunda vez para levar a sua igreja, havia agora uma confusão na mente da igreja. E qual era a confusão? Ora, se Jesus vai voltar para arrebatar a igreja, o que é que há de acontecer com aqueles que morreram e não alcançaram o arrebatamento? Então, esse era o conceito errôneo que a igreja de Tessalônica estava vivendo. Se Jesus vai vir arrebatar a igreja física, os irmãos, então aqueles que morreram na perseguição perderam o arrebatamento. Então, quando Paulo recebe essa notícia que estava tendo essa confusão nos irmãos de Tessalônica, ao ponto que os irmãos estavam abrindo a mão de Cristo, se entristecendo, se esfriando, o Espírito Santo inspira Paulo para falar a respeito do arrebatamento. Então, abre aí agora a sua Bíblia, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, a primeira carta. Então, a Bíblia diz agora, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele vai falar acerca da ressurreição dos mortos e de como será o arrebatamento a respeito daqueles que já morreram em Cristo. Porque os irmãos estavam tristes. Os irmãos que morreram em Cristo, se Jesus ainda não voltou, eles diziam isso. Então aqueles que desceram à sepultura perderam o arrebatamento. Então por isso que a Bíblia vai dizer isso aqui, ó. Olha que ensinamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Quem pode ler versículo 13 ao de número 18 em voz alta? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dize-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos
para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor dos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Pronto. Por isso que houve a necessidade de escrever isso aqui, porque o que é que vai acontecer se Jesus vai voltar para arrebatar a igreja? E aqueles que já morreram em Cristo, como é que Jesus vai arrebatar aquele que já morreu? E isso estava tirando a esperança da igreja, dos irmãos de Tessalônica. Por isso que Paulo diz isso: não fiquem tristes, não fiquem sem esperança, porque se cremos que Jesus morreu e Deus ressuscitou, assim também será a respeito daqueles que morrem em Cristo. Olha, irmãos, aqueles que já morreram em Cristo, nossos irmãos, talvez alguém da sua família que servia a Jesus, já morreu, ele está bem melhor do que eu e você. O espírito dele está no paraíso, esperando o toque da trombeta. E é disso que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala para a igreja: que aqueles que morreram em Cristo não perderão o arrebatamento, não. Ninguém, todos que morreram em Cristo ainda não foram ao céu preparado, não. Está no lugar de espera, no paraíso. E Paulo diz aqui que na ocasião do arrebatamento, quando Jesus vier, ele vai vir com a voz de arcanjo, com a trombeta vai soar, e aqueles que partiram em Cristo, o espírito dele vai ressuscitar, vai se despertar. Aleluia. E aqueles que estiverem aqui, a igreja na terra, seremos transformados, arrebatados, e nos encontraremos, aqueles que partiram e aqueles que vão estar aqui, tudo de uma vez só, com o Senhor Jesus Cristo. Quem pode dizer amém por isso? Amém. Então, quem morre em Cristo, irmão, não se perdeu, não. Está guardado, está no lugar de descanso, está no paraíso. A Bíblia diz que Jesus contou uma parábola a respeito disso, do jovem, do rico e do Lázaro. Se lembra disso? O rico, quando morreu, por não temer a Deus, foi para o Hades. E o Lázaro, que temia a Deus, morreu, foi para o seio de Abraão. E é exatamente assim o estado intermediário dos mortos. Aqueles que morrem sem Cristo em salvação estão no lugar, ainda não é o inferno, vai para o julgamento final, para se da morte. E aqueles que já partiram em Cristo, já morreram em Cristo, ainda não chegaram no lugar que Jesus disse que está preparado, não, está no paraíso, no lugar de espera. Mas, irmãos, quando Paulo escreve isso, em vez desse ensinamento trazer essa esperança que você está tendo aqui, e sabemos que quem morrer em Cristo está salvo, a Bíblia diz que houve um efeito totalmente contrário. Por quê? Porque no capítulo 5 Paulo vai dizer assim, em 1 Tessalonicenses, que o dia, as estações não pertencem a ninguém. Alguém sabe o dia que Jesus vai voltar aqui? Não. Não. Ele mesmo disse que ninguém sabe. E nem ele sabe. E Paulo, em Tessalonicenses, no capítulo 5, ele compara a vinda de Jesus com um ladrão. Por isso não durmamos, não vivamos nas obras das trevas, para que não sejamos pegos como um ladrão. Alguém sabe quando o ladrão vai roubar alguém? Não. Ninguém sabe. Ele chega de repente, é um assalto e acabou. E quando Paulo diz, usa essa simbologia que a vida de Jesus ia ser com a figura de um ladrão, aí foi que confundiu mais a mente dos irmãos. Sabe o que os irmãos dessa Tessalonicenses agora estão fazendo? Eles estavam fazendo, não vamos trabalhar mais, porque Jesus vai vir a qualquer momento, então vai ter que trabalhar. Não vamos mais estudar, ou seja, pararam de viver a sua vida social. Aí, irmãos, houve a necessidade de escrever essa segunda carta.
E é exatamente sobre esse tema e esse texto que lemos aqui. A Bíblia fala que Jesus vai voltar, mas a vinda de Jesus, antes de acontecer, existem dois sinais que eles têm que se manifestar na terra. E aí então Jesus voltará. Abra sua Bíblia, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. Por isso que a carta começa assim, versículo 1. Ora, irmão, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu também quero que Jesus volte logo. Mas ele diz no versículo 2: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Irmãos, isso aqui foi escrito 2000 anos atrás. Os irmãos da igreja primitiva já viviam como se Cristo voltasse naquela época. Mas ao mesmo tempo eles não eram ignorantes, porque eles sabiam que antes da vinda de Jesus era necessário sinais acontecerem. E qual é o sinal, irmão Schwab? É exatamente o primeiro. A Bíblia diz que haverá apostasia no mundo. E segundo, vai surgir um homem no mundo, que a Bíblia chama ele de anticristo. Versículo 3, vamos lá. Versículo 3. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim. Não será assim o que? A vinda de Jesus. Porque não será assim, sem que antes venha o que, irmãos? Apostasia. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Vamos dar pausa aqui, a gente vai. Então veja aí, E antes da vinda do Senhor, irmãos, muitos sinais precederá a vida de Jesus. O próprio Jesus falou disso. Em Mateus 24, a Bíblia diz que Jesus estava saindo do templo com os discípulos, e os discípulos disseram para Jesus: mestre, olha para a estrutura desse templo. E Jesus disse: em verdade vos digo, chegará um dia e não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos olharam para Jesus e disseram: dize-nos quando será, quando será que acontecerá a destruição do templo? Quais serão os sinais da tua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus começou a falar dos sinais. No versículo de número 5, Jesus disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo ser o Cristo. Jesus falou de guerra, Jesus falou de peste, Jesus falou de fome, Jesus falou de rumores de guerra. E no versículo 12, Jesus falou: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, irmãos, dentre os sinais que Jesus falou, que antes dele voltar é necessário acontecer, existem dois que são fortes e gritam na nossa geração, a respeito de apostasia e da manifestação do anticristo. Eu já ouvi muito alguém falar e profetizar assim. Não sei se vocês já ouviram isso. Que antes de Jesus voltar, não sei se vocês já ouviram, eu já ouvi muito. Antes de Jesus voltar, Deus vai fazer um grande avivamento no mundo. Alguém já ouviu? Alguém fala disso? Ninguém. Eu já ouvi falar que está perto. Eu já ouvi.
Ninguém nunca ouviu falar que antes de Jesus falar que vai ter muito avivamento, Deus vai avivar a igreja, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Eu já ouvi muito, irmão. Mas biblicamente falando, isso não é bíblico. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor vai se esfriar. Jesus falou, Paulo diz aqui que antes da vinda do Senhor acontecerá apostasia, esfriamento. O apóstolo Paulo falou isso também. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo de número 3, que é o primeiro sinal que Paulo falou a respeito que antes de Jesus voltar é o esfriamento, né, da humanidade para com os outros, apostasia, o povo se afastando de Deus. Olha o que diz a Bíblia, por isso que está escrito assim, ó, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 em diante está escrito assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos. Olha que sinal, irmão. Isso aqui é o que mais está acontecendo no dia de hoje. Desobediente a pai e a mãe. Os irmãos já perceberam que o índice de jovens morrendo está aumentando cada dia mais. Hoje é o que mais aparece, irmão, jovem sendo executado. Os irmãos sabem por que está acontecendo de muitos jovens morrer nos nossos dias? Pode falar, irmão. Desobediência. Olha, 2000 anos atrás foi escrito, Paulo disse, sabe que nos últimos dias vai ter isso. Homens amantes de si mesmo, não vai ter amor ao próximo não. Soberbo, avarento, presunçoso, desobediente a pai e a mãe. O pai fala com os filhos, não é todos, claro, mas a maioria. Tem pai que fala com os filhos, pai não fica nada, eu vou fazer o que eu quero, vai fumar, se drogar, se prostituir. E é por isso que está acontecendo no mundo. Agora, tudo isso foi profetizado. O avivamento já está acontecendo desde Atos 2. Desde o dia que o Espírito Santo desceu na igreja, o avivamento não cessou. Está aí. Jesus disse, eu sou a fonte de água viva. Oh, Jesus nunca vai secar, irmãos. Quem quer ter em você. Mas se ele você chegar perto da fonte, sempre haverá avivamento na minha, na tua alma. Aleluia. Aleluia. Para onde alguém for, qualquer país deste mundo, está acontecendo os 4 cantos da apostasia. Homens avarentos, desobedientes a pai e a mãe, isso é só no brasileiro, em todo lugar. Então, Paulo ele fala em primeiro lugar que antes da vinda do Senhor acontecerá a apostasia. Jesus previu isso, foi tanto que ele usou a palavra das 10 virgens. O reino do céu será semelhante a 10 virgens, que 5 tinham reserva, mas 5 era louca. Sempre vai ter aqueles que vão dar lugar à apostasia, mas também vão ter aqueles que vão estar perto do Senhor. Quem é que vai estar perto do Senhor aqui? Glória a Deus. Apostasia. E em segundo lugar, é sobre este personagem aqui, o inimigo, o filho da perdição. Paulo diz aqui, a palavra do Senhor diz, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Irmãos, quando olhamos para a Bíblia,
Não foi somente Paulo que recebeu a inspiração do Senhor para falar a respeito deste homem que a Bíblia chama de anticristo. O anticristo, ele será um governante futuramente que vai se apresentar diante do mundo, diante da humanidade. Mas só que antes de Paulo falar sobre esse homem, nós vemos o profeta Daniel, Deus revelando a Daniel. A Bíblia diz, Daniel capítulo 2, a gente vai falar, mas deixa eu adiantar para a gente ter mais tempo. A Bíblia diz em Daniel 2 que o rei Nabucodonosor teve um sonho. E ele chamou os astrólogos, os adivinhos, os sábios. E o rei Nabucodonosor queria, irmão, que adivinhassem o sonho que ele teve e interpretassem o sonho. Olha que coisa fácil, né? Eu saber o sonho de um homem e ainda interpretar o sonho dele. Tem como você saber o que eu sonhei hoje à noite? Só se revelar. E a Bíblia diz que ele colocou um decreto: quem não me dizer vai morrer todo mundo. Mas estava lá Daniel, Ananias, Azarias e Misael. E oraram e Deus revelou a Daniel o sonho e a revelação do sonho. Vamos ver? Abre aí sua Bíblia, Daniel capítulo 2. Aqui está a profecia que apontou, ou que aponta para o governo mundial, que será dominado pelo diabo e por esse homem chamado de Anticristo. Daniel capítulo 2. Vamos lá, irmão. Quem encontrou, diga amém. Amém. Eu vou ler para você acompanhar aí. Daniel 2, versículo 31. Isso aqui já era Daniel falando com o rei, o sonho e a interpretação. Vamos lá. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Uma grande o quê, irmão? Estátua. Estátua. Essa estátua que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. Versículo 32. A cabeça daquela estátua era de ouro. Era de quê? Ouro. Ouro fino. O seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e o esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais lhe fizeram como uma pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Então aqui primeiro Daniel revelou o sonho do rei. O rei viu uma estátua, e nessa estátua a cabeça dela era de ouro, o peito e os braços de prata, o quadril de cobre, as pernas de ferro e os pés de ferro misturados com barro. De repente Daniel viu uma rocha, irmão, que vinha voando, aleluia, e começava a esmiuçar, quebrar aquela rocha, aquela estátua todinha. E aquela rocha, vinha um vento, soprava o resto daquela estátua, e aquela rocha que quebrava a estátua se estabelecia sobre a terra. Aí agora Daniel começou a dar o significado daquele sonho. Vamos lá agora. Versículo 36. Este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. Aí
começou a interpretação, versículo 37. Tu, ó rei, és rei dos reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, e o poder, e a força, e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, Ele te entregou na tua mão, e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Ou seja, a cabeça de ouro dessa estátua simbolizou o Império Babilônico. Nabucodonosor foi um rei tão poderoso. Isso não só é a Bíblia que mostra, não, irmão. Quem for ler o livro da história da humanidade, conta a história da Babilônia. E uma das maravilhas do mundo estava na Babilônia, que era o jardim suspenso que havia naquela época. E Nabucodonosor, Daniel disse aqui, foi Deus que te colocou rei sobre as nações, porque é Deus que bota, sim ou não? Sim. É Deus que constitui a autoridade, é Deus que bota presidente, que tira, que bota deputado federal, ele bota e ele tira. A Bíblia diz em Romanos 13 que toda autoridade constituída é por Deus. Polícia Militar, Federal, Civil, Guarda Municipal, independente qual seja a autoridade, é constituída por Deus. Isso importa até o presidente, o rei, quem for. Então Daniel disse isso para o rei. Essa estátua, essa cabeça de ouro simboliza o seu governo, rei. Aonde tiver pessoas, as aves do céu, tudo que tem na terra, Deus colocou na tua mão. Por isso que na estátua, a cabeça de ouro significa o seu reino, a Babilônia. E continuou a revelação. Versículo de número 39. Quem pode ler? E depois de ti se levantaram outros reinos, inferior ao teu, e o terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. 40. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuçar quebra tudo. Como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará a qualquer em pedaços. Até o 44, E quando a quem vintes dos teus pés e dos teus dedos, em partes de barro, de oleiro e em partes de ferro, isso será um reino dividido. Constituído haverá nele algumas coisas da firmeza do ferro. Portanto, vinte o ferro misturado com barro de lado, e com os dedos dos pés eram em partes de ferro e em partes de barro. Assim como a parte, o reino será forte e por outra será frágil. Enquanto ao que vinte do ferro misturado com barro de lado misturar-se-ão com sementes humanas, mas não se apegarão em um ao outro. Assim como o ferro não se misturará com barro. Mas no dia desses reinos, o Deus dos céus levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo substituirá para sempre. Amém. Então aqui, irmão, está revelado a história cronologicamente. Quem tem um calendário na sua casa, levante a mão que eu quero ver. Para que a gente tem calendário, irmão? Para se lembrar dos dias, Dos meses. A gente está em que ano? 2021, 2021, né? Qual é o mês? dezembro. Hã? Dezembro. Tem certeza?
como a gente voltar atrás? Não. Tem como a gente adiantar o futuro? Não. O que é isso? Os irmãos sabem o que significa isso? Isso é uma lei que foi estabelecida por Deus. E como é o nome dessa lei? A lei do tempo. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Para você que está ligado aqui, presta atenção. O que é que Deus revelou a Daniel aqui? O cumprimento da história dentro de uma lei, de uma cronologia, através de um sonho. Esse sonho que Deus mostrou a Nabucodonosor, essa estátua que tinha a cabeça de ouro, que tinha um peito de prata, que tinha um quadril de bronze, as pernas de ferro, os pés de ferro misturados com barro. A gente leu aqui. Daniel foi interpretando tudinho. Essas partes que a estátua possuía na revelação simbolizava reinos que viriam no futuro. A Babilônia, que foi a cabeça de ouro que estava se cumprindo dias de Daniel através da Babilônia. Depois do ouro, a prata que é inferior do ouro. Por isso que ela está em ordem cronológica. Veja que está em ordem cronológica na estátua. O ouro está acima da prata. O ouro simbolizava a Babilônia, que era um reino mais poderoso. A prata se cumpriu, que foi no período dos povos que se chamavam Medo-Pérsia. Quando a gente lê a história de Esther, a Bíblia diz que havia um rei lá chamado Artaxerxes ou Assuero. Aqueles homens ali eram Medo e Pérsia. Existe um filme, eu não sei se você já assistiu esse filme ou já ouviu falar. Se chama Príncipe da Pérsia. Alguém já ouviu falar desse filme? Aquele filme é mentira. Mas aquele povo, aquele nome, aquele título existia um dia na história. Os Medos e os Persas, os indianos. E depois da parte de prata do peito da estátua, Daniel continuou dizendo que viria o quadril de bronze, que foi no tempo da Grécia. Os gregos, que foram um império que dominou mundialmente. Até hoje existe a linguagem grega como uma linguagem única que foi no tempo da Grécia, com a filosofia grega, com os filósofos da Grécia. Depois dessa quadril de bronze, veio as pernas de ferro. Isso já aconteceu há 2000 anos atrás, que foi o período em que os romanos dominaram sobre o mundo. Os imperadores romanos, César, Nero, houve um imperador chamado Dioclésio. Agora, irmãos, quando olhamos para essa estátua, para essa profecia, nós percebemos que existem dois reinos que ainda não se cumpriram, que é a parte dos pés da estátua e a rocha que vem e acabava com essa estátua. Isso aqui está em ordem cronológica. Para que a pedra venha e acabe com a estátua, tem que se cumprir o governo que está simbolizado nos pés. E quem é os pés da estátua, profeticamente falando? É o que Paulo falou em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Por isso que ele afirma com clareza, sem medo de errar, a vinda do Senhor, que é a rocha só vai vir quando o primeiro filho do pecado se manifestar. Irmãos, esse assunto ele é tão atual, ele é tão importante para a gente ser estudado, porque só não vê quem não quer. O mundo está sendo preparado para receber o anticristo. Eu não sei se você viu recentemente, a gente vai falar disso aqui. Você sabia que existe um sistema que domina o mundo? E esse sistema é liderado por 10 nações. Sabe como é o nome desse sistema? ONU. Ordem das Nações Unidas. E já está havendo alarido na ONU. Os líderes das nações que estão ali já estão brigando, gritando. E sabe o que é que eles dizem? É necessário um homem que tenha capacidade para governar através de uma publicidade só, através de um governo só. A gente vê a ciência se multiplicando, a gente está vendo tanta coisa, irmão. É o mundo se preparando para que o anticristo apareça.
Aí qual é a importância da gente estudar isso aqui? Foi porque Jesus deixou revelado para a igreja, irmão. Sabe o que Jesus disse? Quando vocês virem esses sinais se cumprirem, é a figueira dando os seus frutos. Aleluia. Glória a Deus. Ele vai voltar. Aleluia, glória. Irmão, não é tempo de brincar mais não, irmão. Não é tempo de brincadeira mais não. É tempo da gente se apegar com Jesus mesmo. Porque as profecias estão se cumprindo. A apostasia, o amor está se esfriando. A gente está vendo o índice de morte entre jovem, entre pai e filho, entre filho e pai, se cumprir a cada dia mais. Isso é sinais de que Jesus ele está à história. Então Daniel ele falou sobre isso, né? Mas o que me chama a atenção aqui é Deus na história, porque mesmo esse anticristo aparecendo, a Bíblia diz que a rocha vai ter que aparecer também. Quando se cumprir tudo na estátua que Daniel falou, a Bíblia diz que Jesus também vai voltar. E ele vai acabar com todos os reinos humanos. E o reino de Jesus será para sempre, eternamente. Glória a Deus. Mas antes dele voltar, a história tem que se cumprir. Deus é Deus da história, irmão. Você sabia que Deus é o Deus da história? Deus é dono da história da humanidade. Tudo que está acontecendo, Deus não está sendo pego de surpresa. A igreja não é pego de surpresa com o que acontece com o mundo. Por quê? Porque Deus decretou a sua igreja. Alguém quer falar alguma coisa? Eu estou vendo esse momento calado assim, moiando. Alguém quer fazer alguma pergunta a respeito desse tema? A hora é essa. Pode falar. Depois que a pedra caiu e destruiu a estátua, o senhor falou que veio um vento, não tem? Veio um vento. Sim, e separou. Qual a simbologia do vento para afastar as peças da estátua quebrada? A simbologia é de que tudo passa, né? O vento soprou na estátua, mas ela não sopra na rocha, porque a rocha é firmada. Isso simboliza que o reino de Cristo não passa. Os demais passam. Ouro passa ou não passa? Ouro pega ferrugem ou não pega? Pega, Jesus falou disso. Nós não temos tesouro na terra, onde a ferrugem e a traça pega, mas a gente tem tesouro no céu. Por quê? Quem junta tesouro na terra vai passar. Tudo passa, os homens passam, Nabucodonosor passa, passou, Lula vai passar, Bolsonaro vai passar. O maior governante, irmão, que possa fazer o maior benefício na humanidade, ele é homem e ele vai passar. O único que não passa é Jesus. Jesus morreu, ressuscitou, já faz 2000 anos e Jesus está salvando, batizando, curando, libertando. Glória a Deus, aleluia. Jesus é o único que não passa. O reino dele é eterno. Então, irmãos, eu escrevi aqui, segundo a profecia aqui em Daniel 2, já se cumpriu a cabeça da estátua, que foi a Babilônia. Já se cumpriu o peito da estátua, que foram os Medo-Persa. Já se cumpriu a coxa de cobre, que foi a Grécia. As pernas de ferro, que foi 2000 anos atrás, o Império Romano. E está faltando se cumprir na estátua, na profecia, os pés da estátua e a rocha. Então, é exatamente isso que Paulo diz em 2 Tessalonicenses. Ninguém de maneira alguma vos engane. Olha, irmão, houve um tempo desse, não sei se o irmão se lembra, um tempo atrás, que houve um alarido no mundo, que o mundo ia se acabar. Quem se lembra disso? Está lembrado disso? Passou até na televisão. O mundo vai se acabar. Foi quando? 2001 foi. Pronto. O mundo vai se acabar. E que não sei o quê. Qual é o sentido da gente estudar esse assunto aqui? O que é que vai nos privar estudando esse assunto aqui, irmão? O que é que esse assunto pode nos livrar de passar aqui na terra? Ou não tem nenhum sentido a gente estudar o que a gente está falando aqui, não? Tem sentido a gente estudar isso aqui? Qual é o sentido?
vamos lá. Para não passar. Peraí, agora vai vir por um. Quando a gente ouviu falar por aí que Jesus está aqui, Jesus está ali, o mundo vai se acabar, a gente vai dar crédito, porque nós já sabemos que isso não vai acontecer dessa maneira. Só depois que houver a fantasia, depois do anticristo se manifestar, mas não. O povo, né? Não, né? Simão, entenderam aí, irmão? Sim. Só para repetir de novo, mandei, por favor. Tira a máscara aí, repita, por favor. Vá. É quando as pessoas estarem dizendo que Jesus está aqui, Jesus está ali, aí a gente não deve crer, não deve correr atrás. Não é assim, né? Por que, irmã Deise, a gente não deve crer? Porque não se cumpriu ainda nem a apostasia e o filho do anticristo, o anticristo ainda não voltou, não teve ainda essa história. Pronto. A gente espera se cumprir, né? Esses dois, né? A gente não pode se envolver facilmente, irmão. Porque é a Bíblia que está afirmando isso. Se lembra que no começo a gente estava falando isso aqui? Os irmãos de Tessalônica estavam perdendo a esperança exatamente porque não estava firmado na palavra. Então quem chegasse naquela igreja fazia tumulto a qualquer momento, irmão, porque não estava embasado no que estava dizendo a profecia. Abre aí 2 Tessalonicenses capítulo 2. Por isso que Paulo diz isso, irmão, né? Versículo 1, olha, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Eu quero que aconteça. Quem é que não quer? Quem quer que Jesus volte aqui? Levante a mão. Todos, claro que a gente quer, irmão. Mas a gente não pode ser levado por qualquer vento. Tem gente que já acredita que Jesus já voltou e vai voltar mais. Irmão, escuta o que é que eu vou falar aqui. Existe igreja que nem crê mais em arrebatamento. Sabe por quê? Porque ouviu tanto de falar que Jesus vai voltar, já morreu gente, já morreu não sei quem, e apostatou, Jesus não vai voltar mais não. E outros dizem que já voltou e acabou. Parece brincadeira, mas existe, irmão. Eu já ouvi pastor que foi pregar em certa igreja. Sabe o que o pastor disse para ele? Não prega aqui sobre arrebatamento mais não, que a gente não crê nisso mais não. O materialismo tomou conta desse tipo de igreja. O céu dele é aqui e acabou. Mas o céu da gente não é aqui não. Mas a gente não é daqui não. Glória a Deus. Se você sofre aqui, Jesus disse, sabe por que o mundo vos persegue? Porque você não é do mundo não. Glória a Deus. Por isso que o crente sofre, irmão. Então Paulo, olha, vamos lá, diz aqui, ó, versículo 2 agora. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Teve gente que quando ouviu essa palavra aí, irmão, o mundo vai se acabar em 2001. Teve crente que vendeu a casa. Vendeu a casa, vendeu o carro, vendeu um bocado de coisa. O mundo vai se acabar mesmo, não acabou, foi lá, está sem casa, está morando de aluguel. Ou seja, se moveu facilmente do entendimento. Não, irmão. Eu sei que Jesus vai voltar, mas antes dele voltar, ele disse que vai ter sinais. E Jesus falou isso. Abre aí Mateus 24, quem vai ler Mateus 24, versículo 4 e 5. Mateus 24, versículo 4 e 5. 4 e 5. E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Pronto. Sabe o que significa acautelar? Tenha cuidado, preste atenção, porque muitos virão em meu nome, dizendo ser o Cristo, e vão enganar muitos. Tem muitos aí sendo enganados. Com falsa doutrina, falso ensinamento, com tanta coisa, tanta heresia, e até dizendo que Jesus não vai voltar.
Então Paulo diz isso, não se mova facilmente. Jesus vai voltar. Mas antes dele voltar, a apostasia vai acontecer no mundo. E antes dele voltar, vai acontecer de se manifestar um homem muito político, governamental. Então, se alguém chegar lá na sua casa, irmão, dizer, venda tudo porque Jesus vai voltar amanhã. Diga ele, passe amanhã que hoje é sopa. Se alguém chegar lá na sua casa, porque irmão, é muita heresia. Olha, Jesus vai voltar, Jesus já me revelou. Tem gente que diz assim, teve gente que marcou a data, já se frustrou, tu nem botou, porque ninguém sabe. Agora, se eu não sei, e eu sei que haverá sinais, eu vou viver de todo jeito? Não. Sabe por quê? Porque nada impede Jesus de arrebatar a igreja se ele quiser agora. Agora, a sua segunda vinda, irmão, para estabelecer o reino aqui, ainda tem muita coisa para acontecer. Ainda tem muita alma para ser ganha. Ainda tem muito evangelho para pregar. Ainda tem muita vida para se converter a Jesus. Tem muita coisa, irmão. Mas a gente tem que andar, como ele disse, ande com prudência, com lamparina, com reserva, não se esfrie, não se esfrie espiritualmente. Amém, irmão? Amém. Então vamos, pode falar. A segunda vinda, ele arrebata a igreja, e a segunda vinda dele. Isso aí a gente vai ver na outra quarta-feira. Quem é que vai pregar? Quem é que vai pregar? Tem muita alma para ser salva. Aí a igreja vai subir, quem vai pregar? Isso aí é outro assunto. Vai estar incluído na quarta-feira. Vai pregar. Calma, peraí. A gente vai chegar lá, meu. Abre aí, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Vamos adiantar mais um pouquinho agora. Se não entenderam ali, Daniel 2, quem entendeu Daniel 2 aqui? Amém. Entenderam, não foi? O significado daquela estátua ali são os governos. Babilônia já passou, os Medo-Persas, a Grécia, a Roma, mas ainda falta se cumprir os pés da estátua que é o governo do Anticristo. Irmãos, qual será o caráter do Anticristo, desse governador que vai se levantar? Diz aqui, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Olha como esse homem vai ser. Veja se ele vai ser bom ou se ele vai ser ruim. Olha o que diz o versículo 4. Quem pode ler? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. A gente vê duas coisas aqui, irmão, interessantes nesse texto aqui. Primeiro, o caráter desse homem, como é que ele vai ser. Ele já está dizendo tudo, o anticristo é tudo contra tudo que se fala a Deus. A Bíblia diz aqui que ele vai se opor. Esse homem, esse político, esse governo aqui, já existe no mundo. Já tem um tipo do governo do anticristo no mundo. Todo governo, irmão, todo sistema que é contra os princípios de Deus já é do anticristo. Quer ver que a gente já vê que já tem o sistema do partido do anticristo? Quer ver? Já existe no mundo, irmão. Vamos lá. O que é que Deus quer? Qual é o princípio de Deus? O casamento hétero, ou seja, de homem com mulher, ou é de mulher com mulher e homem com homem? Qual é o de Deus? Homem com mulher. Deus quer que quem é mulher, quem vai ser pai, fique abortando o filho? Não. Por que não? Porque está matando uma vida. Deus gosta de corrupção? Não. De injustiça? Não. De mentira? Não. Minha pergunta é, será que já existem governos assim no mundo? Já. É o que mais tem. Então esse é o tipo do governo do anticristo. Daqui já dá pra ver, irmão. Vai ser fácil servir a Deus nesse tempo? Não. Não.
Bíblia diz que ele vai se opor. Tudo que se chama Deus. A Bíblia diz que ele vai querer se assentar no templo. Essa é a segunda importância desse tema. A Bíblia diz aqui que ele vai querer se assentar no templo querendo aparecer Deus. E que templo é esse? Será que é aqui na igreja? É Israel. E é aqui que eu vou chamar a você para ler mais um texto bíblico. Deus mostrou mais uma vez a Daniel. Abra sua Bíblia, Daniel capítulo 7. Agora não foi através de sonho, através de um rei, não. Deus mostrou a Daniel, através de visão a Daniel, de como será o governo do anticristo, como é que esse governo será, como é que esse mundo será na terra. Daniel capítulo 7. Vamos lá? Quem contou, diga amém? Amém. Vamos ler. Olha, irmãos, olha para cá rapidinho. Se não se lembra de Apocalipse capítulo 13, a Bíblia diz que João viu uma besta sair do mar. Se não se lembra desse texto? Sim. E a Bíblia diz que João viu que aquela besta tinha 10 chifres, 7 cabeças, e cada cabeça havia 10 diademas. Olha a semelhança da besta que João vê em Apocalipse 13. Ele diz que a besta era semelhante a um urso, tinha pés de urso, boca de dragão e parecia com um leopardo. A gente só entende Apocalipse 13 se a gente primeiro entender Daniel capítulo 7. Está falando da mesma coisa, está falando do mesmo assunto, ou seja, a Bíblia está explicando a Bíblia. A revelação que Deus deu a Daniel, um tempo foi se passando, a revelação foi ficando mais clara. Em Apocalipse 13, João fala mais sobre a manifestação do anticristo e seu governo. Então, para a gente entender Apocalipse capítulo 13, a gente tem que entender primeiro Daniel 7. Então, vamos ver aqui Daniel capítulo 7, que fala a respeito também dos governos que passaram e do anticristo e da vinda do Senhor Jesus Cristo. Daniel capítulo 7, versículo 1 em diante está escrito assim: no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande, e 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. Subiam da onde? Do mar. Primeiro, olha o aspecto do primeiro animal. Era como um leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante ao quê? O urso. O qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo. A um quê? Leopardo. E tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado caminho. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés os que sobrejavam. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas, 10 chifres. Estando eu considerando as pontas, o chifre, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessas pontas havia o quê? Olhos.
Com olho de quê? E uma boca que falava grandiosamente. Tem uma pausa ali, vamos lá agora. Os irmãos vão pegar logo o que significa isso aqui. Daniel viu 4 animais. Foram quantos animais? 4. Quais foram os animais? Vamos lá. Foi leão, urso, leopardo e... Não falou o nome não do quarto. E o outro era um animal terrível, que ele não soube dizer, que tinha 10 chifres. E dentre esses 10 chifres, 3 caíam e subia uma com um chifre pequeno. E nesse chifre pequeno, ele viu que o chifre tinha olho como um olho de homem e boca para falar. Isso aqui é uma visão. Quem se lembra o significado da visão de Daniel 2, a estátua? O que simbolizava a estátua? A cabeça de ouro, o peito de prata. Os reinos do mundo. Quem foi a cabeça de ouro na estátua? Foi a Babilônia. Quem foi o peito e o braço de prata? Quem foi o quadril de bronze? Foi os gregos. A Grécia. As pernas de ferro? Os Roma. E os pés e os dedos? O governo do Cristo. E a rocha? Jesus. O que é que está acontecendo agora em Daniel 7? Quem pode imaginar o que significa esse leão? É só conectar a estátua com os animais. Tudo que Deus está mostrando a Daniel é a mesma coisa. Agora, o que Deus mostrou em Daniel 2 não foi a Daniel, não foi a Babilônia, foi a Nabucodonosor. E ele revelou a Nabucodonosor. Mas quando Deus foi falar com Daniel, ele falou através de animais. Um capítulo porque já é 9:5, a hora foi embora. Mas aqui, quando você chega na sua casa, você vai ler. Amém? Daniel 7, versículo 1 ao 28. Quando for quarta-feira que vem, você tiver alguma dúvida, a gente vai explicar aqui. Mas deixa eu adentrar só algumas coisas aqui. Esse leão aqui simboliza a Babilônia mais uma vez. O urso simboliza os Medo e Persa. O leopardo simboliza a Grécia. O animal terrível que tinha 10 pontas simbolizou a Roma. E esse chifre pequeno que subia, que tinha olho e tinha boca, é o anticristo. Sabe o que significa esses olhos, nesse chifre e essa boca? É que o anticristo vai ser um homem dotado de conhecimento. E ele falar palavras que através do diabo ele vai enganar as nações. Se lembra que eu disse que para entender Apocalipse 13 tem que entender Daniel 7? Abre agora Apocalipse 13. Isso. Que pena, irmão, o horário foi embora, mas uma hora. Não, estou brincando. Mas vamos finalizar aqui quarta-feira, tem mais, se Jesus permitir. Mas é isso aqui, exatamente o que João vê em Apocalipse 13, é tudo que Daniel vê em Daniel 7. Quem se lembra quais eram os animais de Daniel 7? O leão, o urso, o leopardo e a besta terrível. A besta terrível tinha quantos chifres? 10. Olha o que diz Apocalipse 13. Veja se não tem concordância. Apocalipse 13, versículo 1 em diante. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir da onde? Do mar. Daniel viu os animais subir da onde? Do mar. O que significa mar então aqui? A terra, as nações. Porque existe mais água do que terra no planeta. Então isso significa que assim como os impérios babilônico, medo-persa, grego, Roma, foi as nações, essa besta também que vai subir, ela sobe do mar, vai ser um império mundial, um governo único que é o governo do anticristo. Aí olha a semelhança como é, irmãos. A areia do mar vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres,
e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao quê? Leopardo. E os seus pés como de urso, a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poder. O irmão Francisco estava falando há pouco tempo. A ONU lançou recentemente a figura do que a Bíblia está falando aqui. Uma estátua de um leopardo, um dente de leão, com os pés de urso e com as asas de águia. Existe outra aplicação aqui. Porque o governo do anticristo ele vai ser semelhante a um leão, o urso e o leopardo. O leão está falando de rugir. O governo do anticristo vai ter força, vai ter poder no que fala. O anticristo, assim, por que fala de leopardo? O leopardo fala de velocidade. O governo do anticristo vai ter velocidade. Tudo, a tecnologia, a internet vai estar na mão desse homem. Vai ter muita divulgação. Ele vai ter como governar lá na Europa, o Brasil, através da internet. O poder da internet, o poder da ciência, tudo vai estar na mão do anticristo. Por isso, irmão, não tem como ninguém, quem querer fechar o olho que fecha, mas não tem como negar. Esse Pix é o modelo da moeda única. Daqui um dia o dinheiro vai acabar. Tudo vai ser através da internet, Pix. É aí que vai se instalar o selo do anticristo, o governo do anticristo. Daniel disse que essa ponta ela tinha olho. Esse homem vai fazer a falsa paz com o mundo. Ele vai conseguir fazer o que nenhum presidente conseguiu fazer até hoje. Ele já imaginou se surgisse hoje um presidente que dizia: o salário mínimo vai ser 5 mil. Vai ter remédio para todo mundo. Ninguém vai precisar ir para a fila do SUS. A gasolina está chegando quase a R$7. Imagina se um polícia levantasse hoje: não é só falar não, ele vai fazer. A gasolina vai ser de graça. É por isso que diz aqui Apocalipse 13 aqui, ó, que os homens na terra vão adorar a besta e dizer: quem é semelhante à besta? Qual foi o governo que conseguiu fazer o que esse homem fez? Ninguém. É aí que vai entrar a falsa paz. Quem quer aprender mais? Então a sua quarta-feira.